Paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar. Estamos aqui mais um dia, né? Entregando o nosso culto racional ao nosso Deus. Amém? Irmãos, nós estamos nessa campanha, né? De prosperidade financeira que Deus colocou no coração do pastor Nelson. E o Senhor vem falando conosco de várias formas, né? O primeiro culto foi o Senhor falando das oportunidades que Ele abre para nós. Depois foi sobre os obstáculos. Nós temos oportunidades, mas também entra os obstáculos. Depois nós ouvimos a palavra de confiar, confiando no Senhor. Depois fidelidade e prosperidade. E depois, quinta-feira, com o nosso evangelista Tiago Rosa, prospere com o que Deus te deu. E hoje, seja corajoso. Amém? E o Senhor, quando eu fui buscar a palavra, o Senhor me deu a palavra que está em Neemias, se você puder abrir. Neemias 2. Nós vamos ler do 1 ao 5. Que fala sobre a reconstrução do muro de Jerusalém, que tinha sido destruído. Todos acharam? Se você não achou, acompanhe pelo nosso telão. Na minha versão diz assim, Neemias 2, 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste? O teu rosto, pois, não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então, temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse, o que me pedes agora? Então orei ao rei dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a edifique. Amém? Até aí. Só que antes de nós entendermos, né, vamos entender um pouquinho antes deste processo de Neemias, aonde a cidade tinha sido destruída. No começo lá, nós conhecemos bem a história de Davi, do rei Davi. O rei Davi, ele construiu a cidade, e a cidade, o povo de Israel estava unido. Diga assim, o povo de Israel estava unido. E naquele tempo a cidade era gloriosa, porque o rei levava ali a pulso e acima de tudo, ele tinha os estatutos, mantinha os estatutos e os mandamentos do Senhor. Amém? Até aí? Só que veio a morte do rei Davi. Com a morte do rei Davi, entrou o rei Salomão. E o rei Salomão teve alguns prós e contras, apesar de ele ter sido o homem mais sábio do mundo. Mas após a morte dele,
o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Diga assim: o reino foi dividido. A tribo do norte foi... Quando eles se dividiram, aliás, antes disso eles se dividiram, foi cada um por um canto, mas eles perderam o relacionamento com Deus. E eles perderam esse relacionamento com Deus, esqueceram dos mandamentos, esqueceram de tudo que Deus havia feito para eles. E eles começaram a ter a vida deles como eles queriam. E eles esqueceram totalmente. E aí foi um para o norte, um para o sul. E aí o que aconteceu? Como eles se perderam, os reinos sucumbiram, os reinos foram destruídos, eles foram cativos novamente. Um grupo com o rei da Babilônia, o outro grupo com Nabucodonosor, enfim, eles foram cativos novamente. E um pouco deles, que se sobrou, que não foram cativos, permaneceram na cidade de Jerusalém completamente destruída. Aí nós aprendemos a primeira lição. Abra a sua Bíblia em Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido entre si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá ou não prosperará. A palavra do Senhor. E aí a gente traz um pouquinho agora para a nossa vida, para a nossa casa. Irmãos, nós ouvimos cada coisa, vemos cada coisa, como casal. Agora vai para os casais casados, ou casais de namorados, noivos, que estão pretendendo ter uma vida juntas. Que, apesar de eles serem um casal, eles estão divididos entre si. Principalmente, agora nós vamos entrar na questão das finanças. O que a gente ouve muito é assim: a mulher trabalha, o homem trabalha, né? Só que é assim: o que é seu, o que é meu é meu. Você não tem acesso ao meu e eu não tenho acesso ao seu. A gente divide lá, ó, você paga isso, eu pago aquilo, mas é claro que não há uma união nisso. Não há união. E tem casais, eu vou até mais longe, que a esposa nem sabe o quanto o marido ganha. Faz até, às vezes, seguro de vida, faz poupança, faz algumas coisas lá, esconde da mulher. Quando morre, a mulher nem sabe o que tem, fica lá parado. Casa dividida em si mesmo não prospera. Casal tem que ser unido em tudo. Eu ganho tanto, você ganha tanto. Vamos sim, por quê? Né? Deposita na conta salário, normalmente, né? Quem trabalha em empresa tem a sua conta salário. Quem trabalha por conta tem lá. A mulher tem que saber de tudo. O homem tem que saber de tudo, o marido tem que saber de tudo o que acontece. Porque se Deus me livre, um ficar doente ali, você não sabe nada. Como é que você vai cuidar das coisas? E vice-versa, no caso da esposa. Eu já vi esposa falando: meu marido não toca no que é meu. Gente, nós somos um casal ou não somos? O que a Bíblia diz? Lá, em Marcos 10, 8 e 9. Que nós somos uma carne só.
E quando diz uma carne só, é em tudo. Tudo. Inclusive nos seus projetos, em tudo que você pensa em fazer. Porque o marido tem os projetos, a esposa tem os seus projetos, né? Cada um individualmente, como ser individual, nós temos os nossos objetivos, nossos planos, né? Temos aquilo que eu quero fazer profissionalmente, que eu pretendo. E você tem que falar com seu esposo, falar com a sua esposa sobre isso. E juntos orarem e buscarem a Deus a respeito. Porque casa dividida não prospera. Os sonhos têm que ser sonho em comum do casal, né, evangelista Tiago Rosa? Não adianta. Pegue conselho com sua esposa, com seu marido. Conversem a respeito. O que você acha disso? Eu estou pensando em fazer assim. Estou pensando em fazer assado. Estou pensando em fazer cozido. Estou pensando... Enfim. É importante estarmos juntos. Como casa, como família. Porque casa dividida não prospera. E tudo que você for fazer, você tem que falar com a sua esposa e com o seu marido. Tudo. Em todas as áreas. Porque assim, eu faço em todas as áreas, mas na finança, cada um na sua, não vem não. Quando a casa dividida não prospera, é em todas as áreas, não é numa área só. Então pare e repense como você está. Como família, como casal, nesse ponto em tudo. Até porque você falar com a sua esposa, você falar com o seu marido, é uma forma de honrar a sua esposa e o seu marido. Porque você está falando, olha, eu confio em você. Vamos junto pensar, vamos junto fazer, me dá uma ideia, o que você acha? Tudo. Quando nós estamos de cabeça quente, quando nós estamos atribulados, quando nós estamos bem. Porque muitas vezes, um não está bem, o outro vai e levanta. Quando o outro não está bem, o outro vem e levanta. Então pensem, se você quer uma casa, uma família honrada e próspera, não permita que haja essa divisão na sua casa. O segundo ponto, abra sua Bíblia em Provérbios 9, 10. Provérbios 9, 10. Eu disse que os reinos se perderam porque eles perderam o temor do Senhor. E olha o que diz lá em Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do conhecimento e do santo entendimento. Então, casa dividida não prospera. E se eu temo ao Senhor, se eu tenho os seus mandamentos, se eu tenho guardado, buscado andar na presença do Senhor, eu tenho que ter temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu sei que o Senhor não se agrada de ver uma família que não é unida. É claro que existem casos, né? E casos, mas aquilo que depende de você, faça. Porque você pode responder por você, não pelo outro. E o temor do Senhor é você se preocupar mesmo com aquilo
que o Senhor acha daquilo que você está fazendo, das tuas atitudes, do teu comportamento, daquilo que você tem feito da sua vida. Ter temor do Senhor é se preocupar sim. Será que o que eu estou fazendo está agradando ao meu Deus? Se você não faz essa pergunta e se você não se preocupa com isso, onde está o temor do Senhor? E como um casal só, como uma carne só que somos, nós precisamos ter temor do Senhor e orar para que a nossa casa, se hoje ela está dividida e você não tem feito a sua parte, comece a fazer. E se não depende de você, depende do outro. De repente seu marido não vem para a igreja, sua esposa não vem. Ore a Deus e fala: Senhor, eu quero a minha família completa, inteira, sem divisão. Não significa que nós vamos concordar em tudo, todo o tempo. Óbvio, né? Muitas vezes nós vamos discordar, sim. Mas nós temos que buscar aquilo que é melhor para a família. Entender o que está sendo falado, visto e buscado diante de Deus. Essa primeira parte, né, dos reinos divididos, foi antes dessa palavra de Neemias. Voltemos lá agora para o livro de Neemias. Só que agora nós vamos para Neemias 1. A partir do verso 5. Diz assim. Bom, antes um pouquinho, né, do verso 5. Neemias se preocupou com o povo dele. E ele procurou informações de como estava. Porque ele estava servindo ao rei, né, cativo também. E ele se preocupou, ele falou: mas como estão o meu povo? Como está o meu povo? Aí ele teve notícias de que praticamente todos estavam cativos. E os poucos que não estavam na cidade, passando muita necessidade, fome. E os muros, a cidade de Jerusalém estava destruída. E ele se entristeceu e ele foi, a partir do verso 5, ele orou ao Senhor. E ele disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite, diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Próximo. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que desde ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que fizeste. Disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Quando ele ficou triste, que ele ficou sabendo e que Deus já estava colocando no coração dele algo novo. Só que ele saiu desembestado fazendo aquilo que ele achava que tinha que fazer? Não. O que ele foi fazer? Orar. E muitas vezes nós temos os nossos planos, os nossos objetivos, né? Algo que nós queremos alcançar. Pode ser uma faculdade, pode ser um emprego novo, pode ser algum negócio que você queira abrir, empreender.
você sai fazendo como se não houvesse amanhã. Só que se esquece de buscar aquele a quem tem te sustentado. Neemias foi fazer o que primeiro? Ele foi orar. E é algo tão difícil, né? Nos dias de hoje. Eu trabalho o dia inteiro. Meu Deus, que hora que eu vou orar? A hora que você fica no Instagram. Vendo reels e reels e reels e reels. Vai orar. À noite, na madrugada, quando você acorda e fica vendo o Instagram, vai orar. No teu carro, no ônibus, você está lá quietinho? Vai lá, ó. Aqui, ó. Não precisa abrir a boca. Ore. Apresente a Deus os teus planos, os teus objetivos, aquilo que está no seu coração e fala: Senhor, confirma, me mostra, me dá estratégia. E o Senhor dá. Tenha certeza que se você buscar a voz dele, você vai ouvir. Na palavra, né? Até numa mulinha, ele manda para falar com você. Manda uma mula, né? Não vai mandar nós, né? Manda alguém, uma criança, falar contigo. Manda alguém que você nunca viu na vida que fala alguma coisa que você fala: nossa, Deus está falando comigo. Deus usa de várias estratégias para confirmar no seu coração aquilo que você está pedindo para Ele. Ou não. Ou Ele fala para você: não é isso que eu tenho para ti, meu filho. E você tem que aceitar e entender e buscar a voz de Deus. Mas Neemias tinha a certeza. E ele foi orar. E aí, ele orou e ficou triste. Porque ele queria fazer alguma coisa. E aí nós entramos em Neemias 2, onde nós já lemos. Que ele se apresentou ao rei. O rei percebeu que ele estava triste. E aí, ele falou: e agora? O que eu faço? Olha só o verso 3. Coloca o verso 3, por favor. Neemias 2, 3. Isso. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida a sua porta a fogo? E o rei disse: que me pedes agora? Eu imagino que depois dessa pergunta, ele falou: ai meu Deus, será que eu estou falando alguma besteira? Ai Jesus, e agora, o que eu faço? Falo ou não falo? Né? Porque a Bíblia diz que ele temeu. No verso 2 diz que ele temeu muito quando o rei perguntou para ele. E eu acredito ali, ó, em questões de segundo. Porque diz assim: e o rei me disse: que me pedes agora? Então, numa fração de segundos, orei ao Deus dos céus. Porque ele tinha que dar uma resposta ao rei. Imagine você naquela situação que alguém te faz, você fala: e agora? O que eu falo? O que eu faço? Em uma questão de segundos, passa tudo na tua cabeça. Você ora: Senhor, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Ó, bota a palavra na minha boca. E ele orou ali, ó, nos astrais. Ele falou: Senhor, me ajuda. E agora? Porque ele teve medo, ele temeu. Ele estava falando com o rei. Aí no verso 5. E disse o rei. E disse ao rei, Neemias falando: se é do agrado do rei, o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la ou edificá-la. Quando o rei perguntou: o que me pedes? Garanto que ele teve medo. Mas ele foi ousado.
ele foi ousado. Ele foi corajoso. E mesmo temendo ao rei, porque o não ele já tinha como resposta. Ele foi atrás do sim. O não a gente já tem como resposta. Se você ficar parado e não agir, não fizer nada, o não você já tem. É não. Você não vai sair daquilo. Você não vai fazer nada. A sua vida não muda. Mas Neemias teve coragem e foi lá e falou: rei, preciso ir edificar a minha cidade. Aí o 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele, quanto durante a tua viagem e quando durará a tua viagem e quando voltarás? O rei não falou nem sim nem não, ele fez outra pergunta. Ele falou: eu posso ir? O rei respondeu com outra pergunta: mas quanto vai durar? Quando você volta? Então, quando você tem um objetivo na sua vida, você tem que se planejar. Tem coisas que não vão sair totalmente como nós planejamos, é natural e normal. Existem algumas coisas no percurso que nós temos que entender e mudar. Mas você tem que ter um planejamento. E Neemias tinha já na cabeça dele tudo o que ele ia fazer. E ele respondeu ao rei. Continuando. E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. No 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê de madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo boa mão de Deus sobre mim. Tudo que ele pediu, o rei deu. Mas o Neemias entendeu que não era porque o rei era bonzinho. Ele entendeu que era porque Deus estava no negócio. E quando Deus está no negócio, vamos ter dificuldades? Não tenha dúvida. Porque na sequência, missionário, o evangelista, pastor, o evangelista Tiago Rosa falou quinta-feira sobre Sanbalat e Tobias, que foram aqueles que foram contra. Eles ficaram sabendo por causa das cartas que foram emitidas e eles eram contra. Então, na sua vida, não pare no primeiro obstáculo. Permaneça, seja corajoso, enfrente o que você tiver que enfrentar. Porque Neemias, de cara, ele já foi crucificado por eles. Você, cara, tá louco. E se dependesse deles, o projeto não sairia do papel. Mas Neemias foi ousado, ele foi corajoso. E no verso 10, diz assim: o que ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Você acha que ele queria o bem de Israel? Imagina. Você acha que todo mundo quer o seu bem? Imagina. Tem aquele que, se puder colocar pimentinha e falar não vai, e te impedir, ele vai fazer. Ele vai fazer. Só que Neemias foi.
lá no 11, por favor. Diz assim: e cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, 12, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não tinha contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. Ele não contou para ninguém. Só para aqueles 2 ou 3 que ele precisava levar. Então você vai contar para quem? Para sua esposa, para seu marido. Só. Nessa hora não tem pai, mãe, irmãos, tia, tio. É você na sua família, com seu esposo e a sua esposa. Porque olha só, no 13. E de noite, saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei o muro de Jerusalém, que estava fendida, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Ali, pelos olhos da fé, ele conseguiu ver aquilo tudo que Deus tinha planejado, tinha colocado no seu coração. E ele não falou para ninguém, nem os da casa, porque ele estava na cidade de Jerusalém. Era o povo dele. Ele não contou para ninguém, a não ser para aqueles 2 ou 3. Não adianta você querer levar, arrastar pessoas que ainda não é momento, não está no projeto que Deus tem para você. É você, a sua família, você, sua esposa, você e seu marido. E filhos, né? Se você os tem. Para que juntos nós possamos crescer com o mesmo objetivo, sem casa dividida, para que a nossa vida prospere. E ali ele fez isso. E ele saiu. E ele foi olhar toda a desgrameira que estava a cidade. Ele foi olhar tudo. Ele olhou. Aos olhos do homem, aquilo não tinha jeito nenhum. Aos olhos do homem, aquilo não tinha nem o que fazer. Mas os olhos dele estavam postos em Deus. E pelos olhos da fé ele pôde contemplar tudo. Como ficaria a cidade arrumada. E pelos olhos da fé você pode contemplar a sua vida. Aquilo que você almeja, aquilo que você tem como objetivo. Você tem que ver com os olhos da fé. Ver com os olhos da fé é crer que você vai alcançar. Não sei se exatamente como você quer, mas o Senhor vai te ajudar a alcançar como Ele quer. Pelos olhos da fé, você pode olhar para a sua vida hoje, profissional, financeira, para a sua vida familiar, e você falar: Senhor, aos meus olhos não tem jeito isso, mas eu não olho, não vou pelo que eu vejo, mas eu vou pelo que eu creio, e eu creio em Ti, que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor vai me dar uma família próspera. Eu creio que os meus filhos serão prósperos. Eu creio que o Senhor vai mexer nos meus negócios e os meus negócios serão prósperos. Eu creio que o Senhor vai mexer na profissão, na vida profissional que eu escolhi. E o Senhor vai fazer próspero. Eu creio, eu creio, eu creio. Só que aqui eu vou tocar num ponto.
Porque eles tinham esquecido os mandamentos do Senhor. Quando eles tinham esquecido as ordenanças, os mandamentos, tinham esquecido tudo. Eles nem se lembravam mais de Deus. Até que Neemias veio. Mas agora eu vou para você. Porque nós queremos bênçãos. Mas quando nós não estamos cumprindo as ordenanças de Deus, o Senhor fica esperando que a gente tome a primeira posição. Que foi o que Neemias fez. Deus não ia descer da terra e falar com o rei: ó rei, eu preciso que você liberte aqui o meu servo. Não. Neemias teve que fazer. E aí eu vou tocar num ponto que é com relação ao dízimo e as ofertas na casa do Senhor. Porque o pastor vive falando, e é fato. E nós, a minha família, já viveu muito experiências com Deus com relação a isso. Se você não dizima do que Deus coloca na sua mão, se você não é fiel no pouco, como diz a Bíblia, como Ele vai te colocar no muito? Pastora, mas não sobra. Mas Deus falou que é para você dar a sobra? Não. O dízimo é primícia. Primeiro. O que tiver depois, você vai acertar e o Senhor vai te honrar. Se você esperar sobrar, não vai sobrar. Porque o diabo vai romper, o diabo vai roubar de você. Para que você não venha abençoar a casa de Deus. É primeiro, primícia. Isso é o que você tem que fazer. Não adianta você orar para a sua vida familiar se você não é um dizimista. Para a tua vida financeira, aliás, se você não é um dizimista. Se você não é um ofertante. Na sua igreja, porque tem algumas pessoas que não são dessa igreja. Na sua igreja, você deve. A Bíblia diz que é ordenança de Deus dizimar e ofertar. E o dízimo é tudo que vem na sua mão. 13º, porque assim, eu dizimo, né? Ah, mas 13º não. 13º eu tenho outras coisas para fazer aqui. Férias, a férias também não. Porque tudo que Deus coloca na sua mão, 10%, você está devolvendo. Você não está pagando. Fala, vou pagar o dízimo. Ninguém paga. Você devolve para Deus o dízimo. E tem gente aqui que a gente conhece, eu conheço, a gente conhece a vida, que muitas vezes dizimou do limite, porque não tinha. Mas o Senhor vem e honra. Fica negativo no banco para não ficar devendo. O que é de Deus, mas Deus vai lá e honra. E Deus prospera. Às vezes até passa um perrenguinho, deixa de pagar uma conta aqui, outra lá, mas depois o Senhor vem, né? Faz algo e você consegue acertando. Se você não tem Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo, como é que você quer que Ele vai agir na sua vida? Irmãos, e testemunhos sobre isso, eu e minha família temos infinitos. Da mão de Deus sobre a nossa casa. Ele nunca deixou. Às vezes não tínhamos tudo que queríamos. Mas o Senhor nunca deixou passar fome. Nunca. Então aprenda a dizimar daquilo que vem para sua mão. E saiba que mesmo você fazendo tudo certinho, vão haver dificuldades, vão haver problemas, vão haver circunstâncias para te provar. Aí vai de você mostrar para Deus se você é aprovado ou não. E só tem uma forma de você mostrar para Deus se você é aprovado: através das suas atitudes. Porque foi aquilo que a evangelista Renata falou. Falar é fácil. Falar que serve a Deus é fácil.
Você mostra que você serve a Deus no seu dia a dia, nas suas atitudes, para com Deus e para com os outros lá fora. Quando você está dessa porta para fora, através das tuas atitudes, do teu comportamento, que você vai mostrar ao mundo e a Deus principalmente quem você é, qual é o seu caráter. Porque ser crente aqui dentro, irmãos, é tão fácil. É tão fácil ser crente na presença do pastor. É tão fácil. Mas lá fora, você mostra quem é. E para encerrarmos, vai em Provérbios 30:15. Eu coloquei esse versículo porque muitas vezes somos abençoados e nós queremos abençoar as pessoas. Mas você tem que orar a Deus para ver se é para abençoar a pessoa. Nós temos que ter misericórdia, temos sim, principalmente quando não tem o que comer. Mas muitas vezes o Senhor está trabalhando naquela vida. E olha o que diz Provérbio 30:15. 2 filhas têm a sanguessuga, tá? Dedê, ou a minha versão tá dadá. Gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem é o bastante. Porque às vezes você faz e faz para a pessoa. E ela acha que é obrigação sua ajudar. Ela mesma não se esforça. E nós estamos aqui servindo a um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que conhece o teu coração. Se coloque de pé. Diga assim: eu sem Deus sou só eu. Mas se Deus estiver comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Aplauda Jesus.